Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos, onde juntos iremos encontrar as melhores compreensões dos textos do Livro dos Espíritos, a obra interminável. Gostaria de lembrar a todos que às quintas, estamos estudando o Livro dos Espíritos, traduzido por Herculano Pires, e a segunda, o Livro dos Espíritos, a obra interminável. Fica o convite a participar dos dois estudos, porque eles se entrelaçam de uma forma bastante interessante, como se os livros complementassem um ao outro, inclusive seguindo com os estudos de forma simultânea. Muito bem, vamos agradecer a Deus nessa oportunidade, aos irmãos pela presença física e aos irmãos pela presença virtual, usando a tecnologia de forma tão proveitosa, Então, nós paramos na página 18 do PDF, Prolegômenos, os três pilares imutáveis. Do livro físico, qual foi a página? 15, tá? Então, até peço perdão pela incompatibilidade de página de livro físico para PDF, por conta do tamanho da folha, o formato. Nós estamos tentando solucionar esse problema também. Muito bem, o nosso irmão Milton irá providenciar a soltura do audiolivro, onde poderemos dar seguimento e comentários aos temas pertinentes. Pode começar, meu irmão. Prolegômenos. Os três pilares imutáveis. Antes de analisarmos qualquer obra ou mensagem, é de essencial importância observar a época e a data em que foram escritas. É natural que qualquer encarnado ou desencarnado evidencie mensagens proporcionais às necessidades de sua era. Vamos comentar, então, o que entendemos desse primeiro parágrafo. Então, quando nós vamos analisar uma obra, ou qualquer mensagem que nós temos, nós precisamos correlacioná-la à época que foi escrita. E isso, muitas vezes, deixa a obra ainda mais impressionante, vamos lembrar do primeiro livro, em 1857, quando falamos, por exemplo, dos defeitos da humanidade, orgulho, egoísmo, vaidade, quando falamos das questões morais, das questões intelectuais. Quando você lê o livro de 57, ele não parece feito para a atualidade? Só que já se passaram mais de 165 anos. Olha que interessante. Então, mesmo uma obra que foi escrita há 165 anos é atual. Isso significa que ainda tem o que contribuir. Quando você pega, vamos voltar às escrituras bíblicas, Quando você pega e lê trechos da Bíblia, eles não fazem sentido para os dias atuais, As parábolas de Jesus, as questões sobre a divisão, sobre o compartilhamento, sobre o amor ao próximo. Então, alguns livros são imortais em termos de data, Eles são atemporais. Entretanto, novos temas surgem, E esses novos temas que surgem, às vezes, não existiam naquela época. E é para isso que serve um complemento, Um complemento é diferente de uma reconstituição, É diferente de uma desconstrução. Desconstruir algo é, por exemplo, Paulo descobre uma tese, eu vou lá e descubro uma tese que derruba a tese de Paulo. Perfeito. Então, a tese de Paulo passou a ser inútil. A complementação, não. Paulo descobre uma tese, eu descubro uma tese que complementa a tese de Paulo, que soma a tese de Paulo. Sem a tese de Paulo, não haveria minha tese. Então, essa é a diferença de uma complementação para uma desconstrução. E o Livro dos Espíritos, a obra interminável, vem trazer o complemento à doutrina. O que é complemento? Muitas vezes reafirmar a mesma coisa de forma mais simples e trazer novas informações de forma objetiva para que faça sentido aos encarnados e aos desencarnados, que estiverem próximos ali aprendendo com isso, que auxiliem no seu progresso. Então, temos que analisar a época em que as coisas foram escritas e entender que cada mensagem é proporcional à necessidade,
Não é dado aos encarnados conhecer mais do que aquilo que eles poderiam fazer de bom, né? Então vamos entender por que a ciência não avança brutalmente, né, tendo em vista que Deus é conhecedor de tudo que existe. Por que ele não dá ao homem a capacidade de conhecer todos os termos científicos, de ter todas as curas, de ter todas as revelações? Ele não faz isso porque o homem não saberia como usar as suas descobertas. Nós temos provas. Quantas vezes Deus deu ao homem a capacidade de descobrir algo para salvar e o homem usou para destruir? Vamos pegar, por exemplo, a energia atômica, né? É algo que é muito útil, por exemplo, nos ultrassons, né? Na tomografia computadorizada, né? A tecnologia de escaneamento corporal, né? Para a segurança das pessoas, só que faz uma bomba que pode dizimar a humanidade. E o homem escolheu fazer qual primeiro? O que surgiu primeiro, a tomografia ou Hiroshima? Então, é por esse motivo que Deus disponibiliza ao homem aquilo que ele tem a capacidade de utilizar. Não dá asas a quem não sabe voar. Não dá pernas a quem não sabe correr. É o esforço do homem que deve buscar o seu aprimoramento moral, tendo assim um número maior de informações, de conquistas e de avanços científicos. Pode prosseguir, meu irmão. As mensagens reveladoras auxiliam-nos a caminhar, dando a oportunidade de fazer o encarnado pensar, discutir e refletir, sem que jamais acelere seu progresso natural, que deverá ser oriundo do esforço e da dedicação. Se assim não fosse, em vez de ajudar, a mensagem estaria encurtando um caminho natural de evolução e quebrando o livre-arbítrio, característica que Deus nos concedeu para dar a oportunidade de evoluirmos. Algumas questões são atemporais e vagam por séculos ou milênios, com os mesmos objetivos. Dentre tais questões, encontram-se o amor, a caridade e a fé. Falamos de 3 questões imutáveis, né? O que dá nome ao texto, né? Amor, caridade e fé. Simples, não? Alguém quer debater sobre a simplicidade das únicas 3 questões imutáveis do universo? Amor, caridade e fé? Não parece muito simples? Eu acho que todos que estão nos assistindo hoje são capazes de compreender o que significa amor, caridade e fé. De qualquer religião, não importa a religião. Seja católico, evangélico, espírita ou até mesmo ateu. O que significa amor, caridade e fé? Quem arrisca? Vamos lá, vamos apimentar a nossa discussão. Boa noite, meus irmãos. Eu acho que o amor, caridade e fé é o contrário do egoísmo e do orgulho, né? A partir do momento que nós estamos com essas 3, a gente já dissipou as maiores chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Muito bem, vamos uma por uma, né? O que é o antagônico, né? O que é contrário ao amor? Alfonso? Eu estava aqui pensando no ódio, mas o ódio não é bem o contrário do amor, né? Você pode ter desamor sem necessariamente ter ódio. De repente, pouco caso, né? Talvez seja mais contrário do amor do que o ódio. Eu acredito que seja a indiferença, porque Isso, quando você põe o ódio não me veio a palavra. O ódio continua sendo um sentimento. Você continua com a pessoa ao seu lado. Então, tanto o amor quanto o ódio são sentimentos. O que seria o contrário da fé? O oposto da fé? O ceticismo, né? A descrença. E o oposto da caridade? Egoísmo. Egoísmo, orgulho. Então, nós já sabemos o que nós precisamos evitar, né, para conquistar os 3 pilares imutáveis.
para fazer parte das leis divinas, para entender o propósito divino. Só que isso no dia a dia é simples, nas ações cotidianas. Nós conseguimos ser amorosos, ter fé e ser caridosos o tempo todo. Aliás, nós entendemos o que é realmente amor, fé e caridade? Vocês entendem o significado de amor, fé e caridade? O significado de fato? Agora eu não estou falando de forma antagônica, estou falando de definição. O que é amor, Luiz? Bom, não é fácil definir o amor. O amor, na minha opinião, ele engloba as atitudes que nós temos para conosco mesmo, sob a forma de amor próprio, e sob a forma de amparo, dedicação, carinho para com o nosso irmão, nosso semelhante. Quem mais? Vamos lá, tem muitas definições para amor, né? O que é amor? Eu acho que Cristo, quando colocou a lei de amor, né, ele definiu bem que você primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, a si próprio e ao próximo como a si próprio. Então, são 3 formas de amor que são imprescindíveis para qualquer ser humano. Agora, eu acho que a fé, amor e caridade são tão relacionadas um com o outro que é difícil pensar num sem o outro, né? Você pensar a caridade sem amor, como é que isso se realiza? Pensar na caridade sem fé é só um ato de bondade que não tem o pensamento naquele um que criou efetivamente toda a humanidade. E pensar no amor sem os outros dois é incoerente, né? Porque o amor leva uma das razões do amor é justamente o outro. Se a gente não fizer a caridade, não pensar no outro, não está amando. Então, acho que as 3 coisas estão tão misturadas que é difícil separar e explicar uma sem citar a outra. Vocês perceberam como vocês gaguejam para falar de 3 palavras que vocês ouvem desde o nascimento? Como é difícil definir o óbvio, né? Vamos falar amor, fé e caridade. Uma coisa óbvia, né? Na cabeça de cada um de vocês, independente da religião, né? Você ensina isso aos seus filhos, né? Fé, amor, caridade. Vamos tentar para ficar mais fácil, porque eu peguei pesado com vocês, não é fácil defini-los, hein? Não é fácil. Mas vamos tentar colocar em exemplos. O que é um exemplo de amor? Por favor. O amor de uma mãe para um filho. Que aí você entende a dimensão de amar, de até dar sua vida por aquela criança. É inexplicável. Amor é só aquilo que eu dou de bom ou aquilo que eu limito? Aquilo que eu limito, com certeza. Limitar é amar. Então, muitas vezes, o amor não está apenas em fazer aquilo que a pessoa quer. Amar é proteger, é falar não querer que a pessoa... Porque quando a gente fala um não para um filho, quando a gente tem esse sentimento de amor por outra pessoa, você não quer que essa pessoa se prejudique. Então, pelo menos no meu caso, eu sempre preferi que as minhas filhas ficassem de mal de mim, mas que elas estivessem bem. Enquanto eram elas que estavam chorando e não eu, estava tudo bem. Eu vou dar um exemplo um pouco mais forte. Jesus, quando estava pregado na cruz, nos momentos do seu suspiro final, uma das últimas palavras que ele proferiu foi: Pai, por que me abandonastes? Vocês se recordam deste episódio? Ele é bíblico. Está escrito lá. Naquele momento, Deus, sendo o criador de um ser tão sublime como Jesus, respondeu o que para Jesus? Alguém sabe me dizer? Quem estudou a Bíblia aí? Pois é, não respondeu nada. E aí que se torna interessante. Deus amava Jesus, obviamente. Deus criou Jesus e
trouxe a ele o poder de exemplificar o seu amor. Mas Deus não atendeu aos pedidos de Jesus e nem àquela dúvida momentânea causada por um sofrimento óbvio, né? Pregos, madeira, tortura. Deus fez com que Jesus chegasse às próprias conclusões e tomasse a decisão através do seu livre-arbítrio de dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Entendeu o que é amor? Acho que ficou claro para todos vocês. Exemplo de fé, quem pode dar? Exemplo de fé, existem alguns na história, mas eu gostaria que alguém pudesse dar. São Lourenço, que foi grelhado. O exemplo de São Lourenço, que foi grelhado e pediu para virar o lado porque aquele estava bem passado, parece um bom exemplo de fé, mas eu vou ser mais simples. Tem um ditadinho, é moderno, tá no acervo do médium, que é fácil de usar. Existia uma aldeia em que todas as pessoas rezavam para que chovesse. Todas as pessoas rezavam para que chovesse. Todos os dias. O que causava curiosidade nessa aldeia é que apenas um menininho levava o guarda-chuva. O que significa isso? Se eu rezo para chover sem acreditar que vai, então se eu rezo para chover, é bom eu levar o meu guarda-chuva. Fé é você enxergar com os olhos da alma. É você entender que o que existe e tudo o que existe não está limitado à sua visão material. É você racionalizar que a vida não é tão pequena a ponto de ser finita. Ter fé garante a continuidade do amor. Olha a importância dessa palavra. Vamos para o último exemplo, caridade. Quem pode dar um exemplo de caridade? Vamos lá. Não tem certo nem errado aqui, tá? Por favor. O perdão é uma linda caridade. Tá? O que mais? Um exemplo de caridade, uma historinha de caridade. Quem conhece? Tem aquela história de Chico, né? Quando ele ia na feira, ele pegava os tomates mais feios para deixar os melhores para os irmãos. Isso é caridade. Os tomates de Chico, muito bem, um exemplo de caridade. O grão de milho no cesto, né? Vocês conhecem também, né? Não conhece? Vou contar então. Muito bem. Existia uma senhora que todos os dias ia à missa. Ela não perdia uma missa, de segunda a segunda. E cada dia que ela ia à missa, ela deixava um grão de milho no cesto para quando chegasse o momento do juízo final, ela levasse esse cesto e mostrasse para Jesus, contabilmente, que ela esteve em todas as missas. E isso foi durante anos. Quando ela estava já com seus 67, 68 anos de idade, ela estava indo numa missa, e acontece que ela viu um garoto passando mal na rua. E aí ela pegou o garoto e teve que ajudar. Ajudou, levou o garoto para o hospital, ficou lá com o garoto, atrasou-se, esperou os pais do garoto, voltou para a missa, chegando na metade da missa. E aí, a hora que ela chegou em casa, ela ficou bem confusa, né? O que eu faço? Coloco o grão de milho ou não coloco? Vou colocar meio. Colocou meio grão de milho e continuou assim a sua vida. Ela desencarnou aos 89 anos. E quando ela chegou no plano espiritual, o seu mentor, junto com a imagem, né, de Jesus, né, a recebeu e plasmou aquele cesto, né, e ali mostrou para ela. Ele disse, abra o seu cesto, vamos contar quantos milhos tem. A hora que abriu o cesto, tinha apenas meio milho. Ela disse, tem alguma coisa errada, o cesto deve estar furado.
eu fui em mais de 10 mil missas na minha vida. Como pode ter meio? Pois é, quando você praticou a caridade, é que valeu a pena tudo aquilo que você aprendeu nas outras missas. O que isso significa? Que caridade é o que mais importa. É a prática. É o amor doado. É dar aquilo que eu não possuo. Caridade para alguém que tem dificuldade financeira é compartilhar o seu pão. Caridade para quem não tem dificuldade financeira é compartilhar o seu tempo. Caridade é dar aquilo que te falta e não aquilo que te sobra. Aquilo que te sobra é obrigação. Deixa de ser caridade. O que é uma cesta básica para quem tem bilhões? Mas o que é uma cesta básica para quem tem apenas uma? O que é o tempo para quem não tem tempo para absolutamente nada? Então, essa é a verdadeira caridade. E lembrando, né, Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão direita dá, a esquerda não deve conhecer. Pois não, irmão Miguel? Eu gostaria de fazer um comentário referente à caridade. É um termo que particularmente eu não gosto, só caridade. Parece um termo vertical, eu te ajudo porque eu posso. Tá? Mas aqui a caridade é despretensiosa, por sua vez é o amor posto em prática. Então, esta caridade despretensiosa é justamente aquela forma que eu penso. Não a caridade por si, eu te ajudo porque eu posso. Tá perfeito esse comentário, irmão Miguel. E assim, eu parto da premissa que caridade pretensiosa nem caridade é, né? Aquele que faz a caridade pensando em receber, já recebeu a sua recompensa. Então, quando eu faço o bem a alguém pensando em receber algo em troca, eu já recebi minha recompensa. Quer dizer, eu estou fazendo algo, prestando um serviço por algo que eu vou receber. É diferente daquela caridade despretensiosa, aquela que conforta o coração de quem pratica. Todos vocês já tiveram oportunidades assim na vida. E é um benefício que não dá nem para mencionar, né? Quando você pratica o bem, sem pensar nada em troca e ver a felicidade daquele que a recebeu podendo usufruir esse bem, né? Isso também é uma enorme recompensa. Pois não, irmão? Boa noite, irmão. Boa noite a todos. E quando a gente pratica essa caridade despretensiosa, e no meu caso, né, aconteceu que meu coração ficou acelerado, eu fiquei no momento, eu estava sozinho no carro, aconteceu o momento da caridade e tal. Essa explicação do coração, essa reação, é um reflexo da pureza dessa caridade? Excelente, irmão Rodrigo. Uma pergunta que você fez aqui, mas que muitas pessoas sentem ao praticar a caridade. É um êxtase, é um orgulho de si mesmo, né? Não o orgulho negativo, o orgulho positivo, né? É você estar cumprindo o seu papel como espírito. É a sensação de êxtase, de ansiedade, como se você estivesse finalmente provocando o seu propósito, que muitas vezes contraria até o raciocínio e a razão, aquilo que você vai fazer, né? Como, por exemplo, num dia frio dar o seu agasalho, ou num dia que está com fome dar a sua comida, ou num dia que está com pouco dinheiro dar o pouco que tem, né? Mas que preenche o seu coração. Agora, existem caridades, né, que aí entra bastante interessante isso, né? Existem caridades incompletas e caridades completas. E é um exercício, né? Vamos imaginar que eu tenha 50 reais na minha carteira e dê para alguém que está no semáforo. Vai ajudá-lo muito. Mas e se eu der os 50 reais, descer, conversar, entender a dor deste irmão, dar um abraço nesse irmão, mostrar que eu não estou dando para me livrar dele, e sim para me aproximar dele, querer conhecer um pouco da sua história. Olha como isso pode mudar a vida dessa pessoa, que muitas vezes vai lá para receber apenas um dinheiro, mas está desacreditada, e de repente pode modificar a sua forma de ser e de agir. Então, caridade não é fácil de fazer. É outro ponto importante. As pessoas acham que caridade é algo prazeroso. Ela deve ser prazerosa ao espírito, mas ela não é fácil de executar. Não é fácil. Porque você questiona muito. A caridade real, você a questiona muito. Porque você tem que sair da sua zona de conforto.
Você tem que sair daquilo que você está condicionado a fazer. Pois não, irmão? Eu só gostaria de comentar que no Evangelho segundo o Espiritismo tem o do samaritano, né, e o óbolo da viúva, que tem uma boa explicação sobre a caridade. O óbolo da viúva, vamos retomá-lo rapidamente, que vale a pena, né? O óbolo, a moeda da viúva, né? Quer dizer, a viúva que tinha só uma moeda, a deu, né? A doou. E tantos que tinham muitas moedas, nem sequer a compartilharam, né? Então, isso mostra que caridade é dar aquilo que você não possui, é dar tudo aquilo que te fará falta. E aí eu vou ser categórico em dizer que aquele que pratica caridade não sente falta de absolutamente nada. Vocês conseguem entender isso ou não? Quem pratica caridade é preenchido por Deus. As coisas acontecem para conspirar ao favor. E é um fato isso. Tá? Nós temos bons exemplos na Terra de pessoas que, sendo caridosas, receberam recompensas materiais, morais, emocionais e, principalmente, as que mais valem, né? Espirituais. Muito bem. Pode prosseguir, meu irmão? Desenvolver o amor não é simples, mas nem por isso deixa de ser necessário. Ele é uma das faculdades mais importantes e complexas a serem desenvolvidas pelo espírito. É através dele que o ser humano se torna capaz de seguir os passos propostos por Cristo há mais de 2000 anos, pelo tempo da Terra. Seu aprimoramento garante diversas outras características essenciais para a evolução humana e faz com que a coletividade seja prioridade aos olhos do espírito. O primeiro amor a ser despertado é o amor próprio. Com ele, devemos avivar o amor pelos nossos familiares de convívio e, simultaneamente, pelos nossos irmãos, que, ainda que sejam desconhecidos aos nossos olhos, são nossos semelhantes aos olhos de Deus. Muito bem. O primeiro amor a ser despertado é o amor próprio. Eu consigo dar um amor que eu não possuo? Eu vejo muito atualmente os casais, né? Você percebe o índice de divórcio muito grande, aumentando na Terra, as pessoas deixando de conviver, né? Eu percebo os casais comentando que buscam alguém que o complete, né? Eu vejo que é um termo bastante atual, né? Buscar alguém que te completa é perder tempo. Ou você é completo e compartilha a sua plenitude com alguém, ou não dará certo com ninguém. Ninguém completa ninguém. Nós somos espíritos individuais que nascemos e evoluímos, e só podemos dar aquilo que temos em excesso. O primeiro amor que eu tenho que despertar é o amor próprio. Eu não posso buscar as minhas inseguranças, as minhas insatisfações, os meus defeitos no meu companheiro ou na minha companheira. Eu tenho que proporcionar o bem para o meu companheiro e para a minha companheira. Eu tenho que compartilhar aquilo que eu já possuo. Eu tenho que aprender e ensinar. Mas antes de desenvolver o amor próprio, eu sou incapaz de amar algo ou alguém. Porque se Deus me criou e eu sou incapaz de amar a própria criação de Deus, então quem não ama a si mesmo não ama a Deus. Pesado, né? Quem não ama a si mesmo não ama a Deus. E amar a si mesmo é estar contente com a sua perfeição? Não. Amar a si mesmo é amar o seu estado atual, mas buscando aprimorar-se sempre. Buscando evoluir. Buscando encontrar cada vez mais características que te levem próximos à busca da perfeição. Amar a si mesmo independe se você está em um corpo bonito, em um corpo feio, se você está em um corpo rico, em um corpo pobre, se você está em um corpo favorecido nas suas
características ou desfavorecidos nas suas características e nas suas feições. Amar a si mesmo é uma necessidade. É um amor que nós precisamos desenvolver. Assim como a fé. A fé humana e a fé divina. Lembram desse textinho do Evangelho segundo o Espiritismo? Eu tenho que ter as duas. O amor também, eu tenho que ter os dois. O amor próprio é o primeiro passo. E eu vejo uma falta de amor próprio muito grande na humanidade hoje. Nós só temos que tomar um cuidado para que o amor próprio não seja confundido com orgulho. São coisas distintas. Amar a si mesmo não significa sentir-se superior. Amar a si mesmo significa gostar do estado que você está, aplaudir as conquistas que você atingiu e usufruir daquilo que você proporcionou à sua própria existência. Alguém tem algo a comentar sobre o amor próprio? Irmão, o que nós temos assistido e visto cada dia mais aí, né, pessoas buscando o amor próprio, se espelhando em outras pessoas, né? Eu queria que o irmão comentasse um pouco dessa geração dos jovens hoje que não tem esse amor próprio e esperam ser igual àquele outro, às vezes, que descobriu o amor próprio e mostra isso na internet. Bom, em defesa dos jovens, isso sempre aconteceu na humanidade. A diferença é que agora vocês conseguem ver por vídeo. Mas isso sempre aconteceu. A grama do vizinho é sempre mais verdinha, o casamento do outro é sempre mais agradável, a casa do outro é mais confortável. Poucos são aqueles que conseguem olhar para dentro. Isso sempre existiu na humanidade. Desde antes de Cristo. Hoje, o que existe é a globalização dessas informações. Né? Eu acho que tudo está na instrução dos seus filhos e netos, né? Nós precisamos valorizar os nossos filhos, valorizar o seu esforço. E valorizar, muitas vezes, não é dar aquilo que eles pedem, mas permitir que eles conquistem. Valorizar não está em dar de mão beijada, mas permitir que conquistem. Dar a oportunidade de valorizar os seus próprios trabalhos, as suas próprias trilhas. Né? Então, essa é a beleza da existência, porque a minha felicidade não pode ser comparada ao outro. Eu não devo ser feliz condicionado à felicidade do outro, ou ser infeliz condicionado à infelicidade do outro. O meu propósito é ser feliz e fazer o outro feliz. Transbordar felicidade, transbordar amor, transbordar fé. Esse é o nosso propósito. Então, respondendo mais tecnicamente a sua pergunta, isso sempre existiu, só mudou de forma. Pode prosseguir. A caridade despretensiosa, por sua vez, é o amor posto em prática. É através dela que percebemos a importância que o amor tem em nossas vidas e aprendemos a realizá-la por meio de exemplos. Fora da caridade, não há salvação. E jamais haverá. Compreender as diversas formas de caridade e entendê-las na essência é o primeiro passo. Dar o que nos falta é o segundo. E exemplificá-las, ensinando-as aos nossos irmãos, é o terceiro. No instante em que houver caridade suficiente, a evolução humana estará em outro patamar. Não existirá escassez, nem fome, nem miséria. Todos aqueles que precisarem de recursos essenciais, obtê-los-ão, pois Deus nunca deixou de dá-los em abundância para nossa sobrevivência. No entanto, somos nós quem deixamos muitas vezes de compartilhá-los com os que menos possuem. Vale lembrar que a responsabilidade daqueles que detêm os recursos materiais ou intelectuais é proporcional. Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Muito bem. Aqui toca num ponto bastante pertinente que sempre Deus proporcionou ao homem mais ou igual aquilo que era necessário para a sua existência. Alguém discorda disso?
Aqui pontua que a falha é humana, de não saber compartilhar, de não saber, né, compartilhar com seus irmãos os bens que possuía, mas que Deus sempre proporcionou as possibilidades na terra para que ninguém passasse por dificuldades e necessidades. Sempre foi assim. E hoje a Terra, com mais de 8 bilhões de habitantes, da mesma forma. Porque a tecnologia avançou, a produção aumentou, tudo de forma proporcional. E aí tem um ponto bastante pesado, né, para vocês refletirem, que é: quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Vocês entendem isso, de fato? Eu gostaria que alguém comentasse sobre isso. É muito profundo, porque também não se trata só de bens materiais, bens intelectuais, né? Que é aquilo que a gente... Porque quando você pensa que uma pessoa, ela está pobre, não tem trabalho, não dá para a gente mensurar por nós mesmos, porque nós tivemos um pai que de repente deu condições, a vida foi diferente. Então, para nós, as coisas de repente aconteceram de uma forma para que chegasse naquele ponto, para que pudéssemos estender a mão e recuar e ajudar aqueles que não conseguiram. E isso em vários aspectos, porque tanto que hoje o maior problema é que o intelecto acaba não andando junto com a moral, e as pessoas mais intelectualizadas, que teriam maior compreensão e entendimento para fazer as coisas de forma diferente, acabamos não fazendo. E como você disse, não apenas no aspecto material, mas, por exemplo, no conhecimento, na intelectualidade. Quanto mais você conhece, maior a sua responsabilidade em utilizar esse conhecimento para o bem. Por exemplo, conhecer a doutrina faz o que com cada um dos irmãos? Dá um imenso grau de responsabilidade para aqueles que ainda não têm o conhecimento. Só que é um grau de responsabilidade bom, né? É uma oportunidade que dá a cada um dos irmãos de auxiliar os outros, de praticar o amor, de praticar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Não é mesmo? Conhecimento que não é compartilhado não serve para absolutamente nada. Tudo que nós aprendemos ou tudo que nós desenvolvemos em nossas vidas foi feito para ser passado adiante. Se não perde o seu sentido. Pois não, irmão Miguel? Eu gostaria de perguntar se salvação não seria um termo materialista, porque desde a vinda de Jesus, diz que Jesus veio para nos salvar. Quer dizer, e você salva, me parece um termo materialista. Depende como você o encara, né, irmão Miguel? Jesus vem para te salvar todos os dias, Deus também, através da sua consciência. Ele te salva do erro que você poderia cometer. Ele te salva do perdão que você deixou de professar. Ele te salva das escolhas e equívocos que você iria praticar. Salvação não é apenas salvar a matéria. Salvação é salvar aquilo que é mais importante que a matéria, irmão Miguel, o espírito. Porque a matéria, mesmo que decidam salvar, e acontece, você sabe disso, né? As curas, né, milagrosas que acontecem em todas as religiões, né? Então, mesmo que a matéria seja salva, ela é salva temporariamente. Vai chegar um momento que ela se deteriora. E o que permanece é o espírito. Então, a salvação é a nossa consulta de consciência para com o Criador, né? É esse termo que a Bíblia citou lá atrás e que os irmãos de luz continuaram citando nas outras obras que vieram, né? A salvação do espírito e não propriamente da matéria. Obrigado. Para concluir a terceira, porém não menos importante questão imutável da evolução, temos a fé. Pequena palavra de grande significado e valor, a fé é uma das faculdades mais difíceis de serem adquiridas enquanto encarnados, pois nascemos com o viés do ver para crer.
vamos lembrar de um homem de fé, né? Vamos lembrar de um homem de fé, respeitado por todas as religiões, nós não podemos deixar de falar de Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona, Aurélio Augusto, Santo Agostinho, chamado de diversos nomes, né? Mas estamos falando da mesma pessoa, né? Um homem de muita fé, e que debate a fé de forma muito racional e firme, né? Quando falamos de Aurélio, de sua obra e de tudo o legado que ele nos deixou, né? Nós não podemos nos esquecer que o despertar da verdadeira fé é um trajeto muito difícil, porque nós somos condicionados de ver para crer. Alguém discorda disso? Alguém concorda com isso? O ver para crer vai contra a fé. Porque por mais que nós buscamos uma fé raciocinada, chega um certo ponto que a fé precisa ultrapassar a razão. Senão ela deixa de ser fé. Fé é enxergar com os olhos da alma, repito. E conquistar a verdadeira fé é um processo. É um processo em que nós temos que o tempo todo nos vigiar. A fé, ela oscila, especialmente no mundo de provas e expiações. Agora, meus irmãos, fé quando você precisa não é fé, é desespero. Quando eu estou na sala de espera de um quarto de hospital, onde o meu filho está sendo operado em uma cirurgia terminal, em que ele tem 15% de chance de sobreviver, eu estou ajoelhado na frente de uma imagem qualquer, clamando a Deus para que o salve, eu não tenho fé, eu tenho conveniência. Fé eu tenho quando está tudo bem. E eu continuo praticando o bem e o amor. Quando eu preciso, não é fé, é desespero. Nós costumamos brincar, né, que quando o avião está caindo, não existe nenhum ateu. E é verdade. É inconsciente. Quando você está desesperado e percebe que a morte é iminente, você recorre a algo superior. É instintivo. Porque o próprio intelecto é um desenvolvimento do instinto. O que você faz? Uma criança, quando está assustada, vai no colo de quem? Da mãe? É instintivo. Você, quando é adulto e não tem mais mãe porque morreu faz muito tempo, né? E precisa, você vai a Deus, que é o Criador. Agora, não vamos esperar para ter fé quando nós precisamos de Deus. Não que Deus seja punitivo e não irá nos atender, não é isso. É que se torna uma fé com menor merecimento. Você tem menos créditos, né? Porque está tendo fé apenas no momento de conveniência, né? Porque assim, é lindo se revoltar para com Deus quando Ele nos tira aquilo que nós gostaríamos e pedir a Deus quando a gente quer que Ele mantenha aquilo que nós gostaríamos. A fé verdadeira, ela chega ao ponto desta mãe que está esperando o seu filho ser atendido na cirurgia, orar a Deus dizendo que coloca a vida do seu filho em suas mãos e que ele faça o que for melhor. Não se importando com seu próprio egoísmo em fazê-lo permanecer. Não se importando em querer ter a imagem do seu filho o resto da vida vivendo em suas asas, em suas mãos. Essa é a fé. Podemos lembrar, vocês devem ter assistido vários filmes, livros, né, de Noé, né? Vocês devem ter assistido vários filmes e livros, né, de Moisés. É claro que existem alegorias, né, existem transformações folclóricas em muitas dessas questões, mas vocês pararam para pensar o que estes irmãos tiveram que enfrentar? Os apóstolos de Cristo, vamos voltar a isso.
Você já parou para pensar? Bom, que friamente é o que aconteceu. Era um pescador, era um marceneiro, era um cara muito rico, que largou tudo para andar descalço atrás de um andarilho que falava coisas alucinantes. Era um andarilho, Jesus não era um homem rico. Jesus não era um homem bem afeiçoado. Esses quadrinhos que vocês têm em casa aí de Jesus de olho azul, bonitinho, com o cabelinho. Não, Jesus tinha uma aparência de homem que sofreu muito em sua existência. E a ciência da Terra já chegou a essa conclusão. Se vocês buscarem as reportagens mais atuais, ela vai mostrar. Jesus era um homem de pele de cor escura, bastante sofrido, desgastado por conta do sol. Era uma pessoa que não tinha uma linguagem rebuscada, pois cresceu, né, como um carpinteiro, cresceu numa família muito pobre, que falava de forma simples, e que era visto como um louco pela maioria das pessoas, pela grande maioria das pessoas. Você pensou que os homens que seguiram ele, tiveram que ter muita fé? Aí vocês podem dizer, mas é fácil, porque ele fazia milagres. E Jesus não faz milagres até hoje? Deus não faz milagres até hoje? E milagres, na verdade, deixam de ser enxergados quando você não tem olhos para ver? Quando você não tem ouvidos para ouvir? Não adianta. Nós precisamos entender o que é despertar a fé. E precisamos despertá-la dentro de nós todas as manhãs, porque ao dormir, provavelmente ela já foi embora de novo. E no dia seguinte, nós precisamos reativá-la. Se não quisermos, tudo bem. Vai chegar um momento em que nós vamos dormir e não vamos acordar nesta vida. E aí, tem aquela contabilidade maravilhosa que nos mostrará o que é verdade e o que não é. Prossigamos. A fé garante-nos a humildade de entender que existe muito além do que podemos enxergar ou sequer imaginar. Ela nos permite acreditar e nos utilizarmos de faculdades que ainda nem sabíamos que possuíamos. Pois, quando temos a verdadeira fé, entregamos nosso espírito nas mãos de Deus. E não há mãos mais capazes de solucionar nossos problemas, sejam eles físicos, sejam psíquicos, sejam espirituais. A fé move montanhas, ou permite que vós mesmos possais movê-las, de acordo com vosso esforço e dedicação. Muito bem. Quando falamos da capacidade de Deus, isso é um ponto. Nós precisamos despertar a humildade, né? Você ensina um piloto de avião como ele deve voar, quando você está no avião? Você ensina um motorista como ele deve dirigir, quando ele está no comando? Por que você muitas vezes tenta ensinar Deus como deve conduzir? Não, não tire o meu filho, não tire minha mãe, me dê isso, me dê aquilo. Mas será que Deus não sabe o que ele está fazendo? Nós estamos nos julgando mais capazes que Deus ao tomar as nossas decisões convenientes? E aí tem um ponto muito interessante que eu particularmente acho fantástico, né? Sobre o termo a fé move montanhas, né? Que nós temos depois até uma nota de rodapé, né? Para falar dessa passagem. Mas ou permite que vós mesmos possam movê-las de acordo com seu esforço e dedicação. Então, quando a fé move montanha, não significa que a montanha vem voando até você. Significa que você tem que empurrar. E é 1 milímetro por ano. E você empurra. E é pesado. Mas você é capaz de mover a montanha. Se você tiver o esforço e a dedicação necessária. Para tudo em sua vida. Para tudo, absolutamente tudo. Apenas lembrando que agora estamos no trechinho final desse texto,
E que aí semana que vem a coisa começa a ficar interessante, né? Vamos entrar nas perguntas e respostas, né? Aí fica muito mais dinâmico o nosso estudo, vai ser muito interessante. Essa primeira parte, ela é bastante relevante, porque ela fala sobre a construção, então nós vamos ter muito o que discutir. Pode seguir, irmão Milton. Felizes daqueles que possuírem esses 3 pilares como guias em suas encarnações, pois jamais estarão desamparados ou abandonados. Que o amor desperte a caridade e que jamais lhes falte fé para prosseguir. Que assim seja. Que o amor desperte a caridade e que jamais lhe falte fé para prosseguir. Com esta frase, nós terminamos o nosso estudo desta noite, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, aos irmãos pela paciência, e antes de encerrarmos, acho que o irmão Afonso quer fazer algum comentário. Pois não, meu irmão. Perdão, irmão, o tempo está realmente no final. Mas uma dúvida que eu vi nesse texto, uma dúvida que eu vi, não, uma dúvida que esse texto me levanta, é que ele não fala em instante algum de cultura, de inteligência, de desenvolvimento. O foco dele está no desenvolvimento moral. E é isso que realmente está faltando hoje na humanidade, desenvolver-se? A palavra hoje é algo que nós estamos partindo da premissa que no ontem não faltava, né? Quando eu falo está faltando hoje, eu parto da premissa que ontem não faltava. Desenvolvimento moral, irmão Alfonso, não faz mal em época alguma. Ele sempre falta. Porque o ser humano, por conta do seu orgulho e egoísmo, ele tende a desenvolver as suas questões intelectuais e convenientes, né, o seu intelecto, muito antes da sua moral. E a moral acaba tendo que correr atrás do intelecto, na maioria das vezes. Isso rege a história da humanidade, como você pode perceber. Então, hoje sim falta, como faltou no pretérito também. Não significa que não existem pessoas mais moralmente evoluídas do que intelectualmente. Entretanto, o que rege, o que dá os ditames e as regras do desenvolvimento da humanidade é o desenvolvimento intelectual, e o moral ainda é pouco valorizado. Então, sim, esse texto ele é uma menção para demonstrar para a humanidade que, com amor, caridade e fé, o intelecto será bem empregado. Obrigado. Bom, agradeço a Deus, né, por essa oportunidade, ao irmão pelo comentário. Até o próximo estudo, se Deus nos permitir. Fiquem com ele. Um abraço.